Está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamacia, jornalista da Rádio CBN. E hoje o nosso programa é super especial. Pela primeira vez, o Futuramente deixou o estúdio da CBN aqui em São Paulo para ser transmitido ao vivo de um evento com plateia. A gente está hoje no palco da SPM, aqui em São Paulo, participando do 4º Encontro Internacional de Educação Midiática. E a gente aqui nesse palco, a gente está olhando para uma plateia linda, tem um público aqui de educadores, gestores, especialistas em educação, todo mundo disposto a pensar a educação nessa era digital, né, Marta? Tudo bem? Prazer, né, Carol? Juntas de novo aqui. Vamos lá. Bom, Marta, eu estava pensando, seu primeiro livro de educação e tecnologia é de 2013, né? Parece um futuro bem lá, um passado bem lá atrás. E aí, agora a gente está em 2026, corta para agora, né? Se passaram alguns anos, e em 2023, 10 anos depois do seu primeiro livro, chegou a inteligência artificial generativa na mão de todo mundo. Então, os alunos, os professores, está todo mundo com a inteligência artificial à disposição como ferramenta. Queria que você fizesse uma análise, que a gente pensasse aqui um pouquinho junto, o que mudou desde que você começou a pensar isso, né, como temática de trabalho, e esse assunto ele vem perspassando todas as suas obras, né, todos os livros que você lança tratam desse assunto da educação, de alguma forma. Então, queria que você desse uma luz para a gente aqui em 2026, o que a gente está vivendo agora. Muito legal, Carol. Antes desse livro, que na realidade é esse, já na edição nova, né, que é a Educação na Era Digital, que foi finalista do Jabuti, etc. Antes desse, todos os meus livros, e antes disso ainda, né, eu tenho doutorado em artes, e eu sou engenheira. Todas as minhas obras, meus trabalhos, meus papers, discutiam a questão do impacto da tecnologia no ser humano e como que isso afetava a gente, né? O primeiro livro é de 2008, com marketing de busca. Antes disso, eu tinha um paper que falava sobre a busca como oráculo digital. Então, eu estava vendo algumas das apresentações incríveis dos professores aqui, falando como as narrativas mudam a gente e cada tecnologia nova que entra, ela transforma a nossa cognição em vários graus. De 2013, que foi o primeiro de educação, na realidade, mas eu tenho outros na área de negócios, para cá, eu acredito que a gente teve muita amplificação, a internet ela transforma, o mobile transforma, etc. Mas a IA, então, se a gente for falar o que é a mudança realmente, por que a IA causa essa mudança tão grande? Porque a gente tem uma reestruturação da arquitetura cognitiva humana. E por que isso acontece? É a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que participa ativamente da nossa cognição da inferência. Então, se você pensar antes, é lógico que a escrita ela descarrega a nossa memória, você se transforma, você não precisa pensar mais em coisas, você utiliza aquilo. A gente, até a cognição, ela sempre utilizou o ambiente, a tecnologia, as pessoas fazem conta com os dedos, isso ajuda na cognição, mas a gente nunca teve uma tecnologia que pensasse junto com o nosso processo na hora de tomar decisão. O livro, ele realmente tem informação que amplia, inclusive outros autores que trazem informação para a gente entra numa biblioteca, ela amplia ainda mais, mas ela não fala de volta com a gente, ela não analisa as coisas para a gente. O processo de analisar era do cérebro humano. E agora a gente tem uma tecnologia junto nesse processo. E se a gente não prestar atenção na transformação que isso faz, isso pode ser muito bom, porque um dos problemas que a gente tem em tomar decisão é a cognição limitada. Então, eu vi também algumas apresentações incríveis aqui, o pessoal falar da emoção, como a emoção atrapalha. A gente tem os vieses cognitivos, informação limitada por falta de pensamento crítico. A gente tem algumas coisas que são sintomas de pensamento errado. E uma delas é o nosso limite cognitivo. A tecnologia pode ampliar esse limite cognitivo e está ampliando, mas está trazendo outras questões. Vou dar um exemplo para você. Um dos pilares do pensamento crítico é o repertório, né? E eu vejo muita gente perguntar para mim, então, mas e o repertório na era da IA? É importante? Lógico que é mais importante do que antes, porque se você não tiver um repertório sofisticado para você fazer a mensuração do que está vindo, você não consegue tomar a decisão. E qual é o grande problema? A tecnologia, quando ela entra, no caso, junto com você pensando, ela te traz algumas ilusões. Vou dar um exemplo aqui. Quando você faz hoje um uso de IA generativa, uma área que você não conhece, ela te traz um monte de coisa.
Ela te traz páginas e páginas. Tanto que o nosso desafio agora não é mais criar conteúdos, é a gente dar conta daquilo que ela traz para a gente analisar. E aí isso te dá uma falsa sensação de que você entendeu e que você sabe tudo daquele assunto. E aí qual é o grande risco? É a gente tomar a decisão achando que a gente está maduro para aquilo e a gente nem conhece direito aquele assunto, porque tem N, aí vem outros vieses cognitivos, por exemplo, com Dunning-Kruger, etc. Então, outro problema que a gente tem é a questão ética. Antes você pensava, ok, eu fiz isso com intenção correta, para impactar, era a pessoa que pensava. Quando você faz isso junto com a tecnologia, você está fazendo de forma sistêmica. Então, a questão ética passa a ser que impacto que esse sistema teve, não só em você, mas numa comunidade, numa sociedade, ou de maneira mais ampla. Então, muda bastante. E aí a gente está falando de tecnologia, mas o que importa não é a tecnologia. Na realidade, o que importa aqui é o que ela mudou, transformou e está transformando agora na nossa arquitetura cognitiva, porque isso faz muita diferença para como a gente, né, se comporta, vive, aprende, etc, etc. Então, acho que essa é uma das grandes transformações que a gente tem que prestar atenção, e essa é a grande diferença das tecnologias anteriores. Boa, então agora vamos trazer mais gente aqui para a nossa conversa. A gente vai receber agora Débora Garófalo. Ela é professora, foi eleita esse ano a professora mais influente do mundo pela Varken Foundation, que é uma fundação internacional que criou aquele prêmio Global Teacher Prize, que é o Oscar, assim, o prêmio Nobel da educação. Vem cá, Débora. A gente recebe também outra convidada, Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Eles promovem liberdade de expressão e educação midiática. Bom, vamos falar bastante de educação. A gente teve um dia já repleto de insights, de boas conversas, e agora vamos tentar trazer aqui para o nosso Futuramente, um pouco para a nossa conversa, ampliando aqui para os ouvintes tudo que foi falado um pouco aqui e mais os cenários que estão por vir. Bom, Débora, você tem um DNA inovador, né, como professora. Alguns anos atrás, você ganhou notoriedade criando um projeto de ensinar robótica com sucata para alunos da Escola Municipal de São Paulo. E eu queria que você compartilhasse um pouco o que foi aquela experiência para você e os efeitos daquele trabalho até hoje, que você carrega. Bom, obrigada. É uma honra poder estar aqui hoje, acho que debatendo tanto sobre inovação, contextos, mas também sobre escola, né? E o trabalho de robótica com sucata, ele nasce de uma problemática social trazida pelos próprios estudantes, a questão do lixo dentro da comunidade. E eu, como uma professora muito inquieta, de como pegar essa questão, esse problema trazido pelos estudantes e trazendo como uma solução para dentro das aulas. E aí nasce, então, um trabalho de robótica com sucata que consiste em retirar esses materiais das ruas de São Paulo, levar para dentro da sala de aula, trabalhar a criatividade, a inventividade e devolver para a sociedade, para os estudantes, protótipos de diferentes propriedades e conhecimentos. O que esse trabalho, acho que reverbera ainda como uma grande potência e vem celebrar essa coroação em especial desse último prêmio? Eu acho que é a oportunidade da gente democratizar acesso à tecnologia e inovação. Eu acho que o trabalho ele traz uma porta muito importante para quebrar esse paradigma do que é tecnologia, do que é trabalhar robótica, do que é trabalhar linguagem e programação. Necessariamente eu preciso ter recursos específicos ou eu posso utilizar os problemas sociais advindos dessa realidade e transformar em objetos de solução. E eu acho que o trabalho, então, ele coroa um pouco essa questão, e hoje a gente vê não só os estudantes brasileiros, mas os estudantes de maneira mundial, olhando para essa questão do lixo com mais carinho, a partir desse trabalho, então, que expande o nosso país hoje como uma política pública, mas também fora do nosso país como uma possibilidade de inovar, e mesmo em territórios de escassez. Então, acho que a gente tem um importante caminho para a gente começar a falar. Nossa, hoje tem até lixo espacial crescendo muito, né? Então, essa questão realmente ela é super contemporânea. Patrícia, queria falar com você, quando a gente fala da inteligência artificial na educação, toda essa revolução que está acontecendo, eu imagino que um dos grandes desafios seja você mensurar, né, os efeitos disso na prática para os estudantes, do dia a dia dos estudantes, né? O PISA, que é o principal programa de avaliação internacional dos estudantes, vai passar a medir, a partir da próxima edição, em 2029,
a alfabetização dos alunos em inteligência artificial. Explica a importância um pouco disso e qual que é a intenção desse novo marcador do PISA. Bom, primeiro, obrigada, Carol, Marta, Débora, está aqui ao lado de vocês para essa discussão, é muito importante, e eu sou fã do Futuramente, já maratonei várias temporadas, estou em falta nessa última, porque semanal também está um pouco difícil de acompanhar. Mas eu acho que hoje, né, pela manhã, nós tivemos aqui a apresentação do Francisco, né, do PISA, que está aqui com a gente, da OCDE, que apresentou a nova matriz avaliativa do PISA, que vai trazer, né, justamente a análise sobre o que eles estão chamando de MEIO, Media and AI Literacy. Então, é mídia, educação e inteligência artificial também. Isso é muito importante porque, ao agregar a educação midiática ao letramento para a inteligência artificial, ela consegue dar uma amplitude que realmente significativa. Por que é significativa? Porque antes a gente separava muito o que era uma educação digital, né, voltada para, né, a questão da computação, a questão da robótica, separada da questão da análise crítica daquela tecnologia ou daquela ferramenta que estava sendo utilizada. Quando tem essa junção embaixo de um guarda-chuva, né, conceitual entre educação midiática e letramento para inteligência artificial, você junta essas duas coisas numa avaliação que é de fato importante. Por quê? Você não pode mais separar o uso da ferramenta de um uso crítico dessa ferramenta. E a educação midiática ela traz justamente isso, a análise crítica da tecnologia para que ela possa ser utilizada com ética, com responsabilidade, com soberania, que foi uma palavra que foi falada muito aqui, e com autonomia individual. Então, eu vejo que essa junção ela é muito importante para que a gente possa também, ao entender que virá essa avaliação em 2029, preparar os nossos alunos, os nossos professores, as nossas escolas para atuarem nesse processo de formação, visando, inclusive, essa avaliação lá no futuro. É muito importante, né? Débora, você tem contato direto com os estudantes também na formação dos professores. Como que você enxerga na prática o domínio e o uso, por exemplo, da inteligência artificial nessas duas pontas? Né? Então, sei lá, o que os professores começaram a perceber dos trabalhos dos alunos, o que eles estão trazendo, o comportamento dos alunos mudou, a forma como eles aprendem, já dá para perceber na prática da sala de aula isso acontecendo? Na verdade, eu acho que a gente não tem mais que discutir essa revolução tecnológica, ela já está dentro da sala de aula. Eu acho que a gente tem que discutir agora que forma a gente causa realmente criticidade, ética dentro dessas informações. O que a gente tem vivido na educação é que os nossos estudantes têm muito acesso, mas ainda estão longe de ser curadores de informação. O que eu quero dizer com isso? Ainda falta um caminho longo para a gente percorrer para trazer essa criticidade. Eu acho que a gente teve aqui bons exemplos que mostram que é possível trabalhar a educação midiática e não precisa ter um conteúdo, uma matéria específica para isso, que precisa ser abordado de maneira transversal nas áreas para os nossos estudantes terem mais criticidade sobre o uso. Por outro lado, eu acho que a gente precisa falar de um gargalo que é muito importante ainda na nossa educação. Os nossos professores não foram preparados para lidar com essa revolução tecnológica. Ou seja, eu, como professora, eu não fui formada a partir de competências e habilidades digitais para vivenciar toda essa revolução. Então, causa isso ainda no nosso país, a gente tem que olhar, dar um passo para trás e falar, nós temos um problema de formação inicial docente e nós temos um outro problema que é de formação continuada docente. E a gente só vai conseguir reverberar a prática dentro da sala de aula a partir do momento que a gente ataca esses pilares. A tecnologia já está posta aí. Agora, o que a gente tem que se perguntar é de que forma a gente vai desenvolver competências e habilidades digitais, tanto para professores como para os nossos estudantes. E eu acho que a gente está caminhando, mas é difícil ainda falar que há uma criticidade. Tanto é que não há, que os nossos dados são cada vez mais tristes, né? A gente pensou que o Brasil ia arrasar os nossos estudantes em termos de criatividade. E a prova do PISA trouxe que 54,3% dos estudantes estão abaixo do básico nesse quesito. Ou seja, falta criticidade, falta criatividade, falta a gente trabalhar essas habilidades e competências ainda com os nossos estudantes.
Eu trouxe, Carol, eu faço um radar, né, que traz estatísticas de alguns estudos. Tem um do MIT que mostra que jovens que dependem da IA para estudar ou escrever demonstram menor engajamento neural e redução no pensamento crítico. E eles estão começando a aumentar a utilização de ano a ano, de 23 para 24, 24 para 25, etc. E isso causa riscos emocionais e sociais, criando laços de confiança indevidos com a tecnologia. Por isso que eu adorei o exemplo da professora que já saiu maravilhosa ali, que estava para criancinhas de primeiro ano, né, escolar, mostrando que a IA no campo dá resultado que não é realidade. Quem não acompanhou, né, ela mostrou umas fotos e aí ela perguntava para as crianças de 6 anos, essa foto é real ou não? Um leão dormindo. Aí a foto era real. Aí ela dizia assim, a criança falava assim, não, ninguém chega perto de um leão desse jeito. Né? O mesmo da pitangueira, que a criança vai com o aplicativo e vai olhar, a IA fala que aquilo lá é uma outra fruta e a criança sabe que é uma pitangueira. Então, esse tipo de entendimento a criança precisa adquirir e ela realmente, se não tiver, ela tem uma ilusão de realidade. Tem um outro estudo que também é sobre o uso de crianças, não só com IA aqui, né, mas com celular antes dos 12 anos, tem pior saúde mental. Por quê? Distúrbio de sono, cyberbullying, isolamento social, que vocês devem ter discutido isso ao longo do dia, a gente discute isso há muitos anos, mas a gente tem uma intensificação. E tem um outro estudo, que esse já é um pouquinho, tem uns 2 anos, entre 91 e agora, mais recentemente, dobrou a depressão entre adolescentes. E aí eu sempre digo que assim, é lógico que adolescente está passando por um período de transição, e nesses períodos é normal você ter uma dificuldade maior. Mas quando a gente está com metade dos adolescentes com problema, a gente está com uma sociedade doente. Né? Então, são sintomas de que a gente precisa urgentemente trabalhar o entendimento, o uso, a percepção da tecnologia no dia a dia. E não é só com criança, é com adultos também. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que dizia assim, eu estou saindo de todas as redes sociais, eu achei que era para ganhar privacidade. Né? Não, é porque eu não quero mais ver a vida perfeita dos outros, porque está me causando muito mal. E eu estou percebendo, por mais que eu saiba que não é perfeito, eu estou aqui lidando com 2 crianças, com mais isso, com mais aquilo, etc. E eu só estou vendo o mundo lindo, maravilhoso das outras pessoas. Então, as pessoas estão começando a ter uma reação mais de sanidade, né? De dar um tempo e se auto-educar com relação a isso. Os mais velhos, né? Não os mais jovens. Patrícia, a gente vive, na minha opinião, uma contradição hoje, né? Porque ao mesmo tempo em que os especialistas alertam, né, para os impactos negativos da tela na saúde mental, até para a cognição das crianças, essas crianças já têm um DNA digital, elas já nasceram nessa época e agora, então, permeada pela inteligência artificial. Como que a gente educa, né, de uma forma equilibrada, sem comprometer o desenvolvimento cognitivo, mas também sem criar essa relação de medo com a tecnologia? Queria ouvir vocês duas disso. Não, esse é um ponto fundamental. Né? A gente não pode sair do deslumbramento total com a tecnologia para uma demonização total. Quer dizer, nossas vidas estão mediadas por tecnologia. E muitas delas oferecidas a partir de telas. Então, a gente já tem esse processo. Sair desse ambiente, simplesmente dizer, não, vou desligar tudo, é impossível. Porque até para a gente acessar qualquer serviço público, a gente precisa ter uma conta no GovBR. A gente precisa ter um perfil. Então, a gente precisa ser educado para o uso consciente, ético, responsável das tecnologias. E aí eu só queria trazer um dado do TIC Kids Online Brasil, o último dele, que foi de outubro, falando sobre crianças e adolescentes. 65% de crianças e adolescentes já usam IA generativa para estudar, criar conteúdo e, lidar com emoções. Isso já está aqui, de forma rotineira. 59% usam para realizar pesquisa e estudar. 92% dos jovens no Brasil, de 9 a 18 anos, são usuários de internet, o que representa 24,5 milhões de pessoas. Ou seja, isso já está incorporado. Foi aquilo que você falou. Já está, as crianças e adolescentes já estão imersos. Então, o que a gente precisa fazer
para apoiá-los, ajudá-los. É justamente levar uma educação digital e midiática com intencionalidade pedagógica, para que o uso da tecnologia seja, de fato, trabalhada, né, de uma forma que, inclusive, hoje, numa das apresentações aqui, a Flora Arisa, que foi uma das responsáveis por um documento orientativo do MEC, que fala o seguinte, que traz, né, a diferença entre educar com IA e educar sobre IA. O mesmo vale para educar com telas e educar sobre telas, né? A gente precisa educar sobre, como o IA ou qualquer ferramenta tecnológica, como sendo um objeto de estudo, para que a gente possa, de fato, preparar esse jovem a navegar com ética, com responsabilidade e, principalmente, com segurança no ambiente, fazendo essa dosagem correta entre o uso danoso e o uso responsável, o uso até fortalecedor dos meios. E a gente tem várias oportunidades para isso. A gente precisa educar para o uso seguro e não simplesmente para tirar e falar, não, agora não pode mais, tira tudo, o que vai ser impossível de acontecer. Até porque tem uma riqueza enorme, né? Que é o que ela fez com a robótica na sala de aula. Acho que, sem dúvida, né? Acho que a Patrícia está trazendo aqui pontos que são extremamente pertinentes, e eu quero lembrar um caso recente da nossa história. Nós proibimos o uso de celular, tá? E eu já quero deixar aqui que eu não sou contra nem a favor, mas eu queria trazer uma reflexão, eu acho que bastante pertinente para esse momento. Nós já tivemos o uso do celular proibido em vários estados e cidades, veio a pandemia, nós liberamos o uso, passou-se a pandemia, nós fomos lá e proibimos novamente. Nós estamos perdendo a oportunidade, enquanto sociedade, nós estamos falhando para além de proibir, de educar esses meninos e meninas. Então, a gente já não traz um equilíbrio em relação a isso. Acho que um outro dado que eu queria trazer aqui, a Patrícia trouxe bem da pesquisa TIC, mas eu queria trazer o outro lado. A pesquisa PwC de 2022 trouxe que 75% dos estudantes do ensino fundamental público não têm acesso à conectividade nas suas casas. Ou seja, onde ele vai ter conectividade? Nas escolas. Recentemente, nós alcançamos 96% de conectividade nas escolas. Mas olha só que dado interessante, 48,8% apenas dos estudantes têm acesso à conectividade dentro das escolas. Ou seja, tem um gap muito grande aí de como está sendo utilizado essa questão da tecnologia. A gente fala muito de tecnologia como ferramenta. Ferramenta para isso, ferramenta para aquilo, pouco ainda como objeto de conhecimento. Por isso eu queria dar um passo atrás e trazer a questão da aprendizagem criativa. Além da aprendizagem criativa, a educação maker, a educação mão na massa. Por quê? Recentemente eu estava conversando nos bastidores um pouco com a Carol sobre isso. Fiquei impressionada. Exatamente. Eu fui fazer uma oficina no final de semana para crianças. E crianças de 8 a 12 anos. E o que me surpreendeu? Que a gente estava construindo ali lanternas sustentáveis com toda uma ludicidade atrás de uma história para as crianças desvendarem o que tinha dentro de uma caixa misteriosa. O que eu fiquei assim estarrecida? Com crianças da educação básica que não sabem mexer no papelão, não sabem mexer na tesoura, não sabem fazer um cone, têm dificuldade de fazer um circuito elétrico simples. Ou seja, eles estão na tela, eles têm um conhecimento, mas o concreto está faltando. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa trazer um equilíbrio. E eu acho que nós temos caminhos para fazer isso. Metodologias ativas, educação maker, educação midiática, não como desculpa, mas como ferramentas poderosas para a gente trazer criticidade para centro do processo de aprendizagem. É isso, né? Porque enquanto a criança está na tela, ela não está aprendendo a cortar, ela não tá... E essas são habilidades, isso é importantíssimo para o nosso cérebro, né, Marta? Eu tinha visto também há uns anos a pesquisa também em congresso de educação, que as crianças estavam com dificuldade de pular, de dar cambalhota, que é uma coisa que a gente fazia com muita facilidade, né? Porque fica demais em ambiente tecnológico, ao invés de ficar brincando, que nem a gente ficava pulando corda, fazendo outras coisas. Então já vem vindo, né, essa corrente. Talvez a proibição do celular possa ser revista em algum momento, mas tentando achar um caminho do meio, né, para que não aconteça isso. Mas na China, estava vendo, crianças de 6 anos já começam a ter aulas obrigatórias de inteligência artificial a partir dos 6 anos. Começou em setembro do ano passado essa determinação do governo, né?
O que vocês acham dessa introdução tão precoce da IA na infância? 6 anos já começando. E aí estava explicando lá, né? Com 10 eles já passam para um outro patamar, e com 16, 17 anos no ensino médio, eles estão totalmente letrados e desenvolvendo projetos grandes com inteligência artificial. O que vocês acham de começar aos 6 anos, por exemplo? Bom, eu acho que a gente ainda vai demorar um tempo para a gente ter evidências a respeito dessa criticidade de começar a trabalhar com as crianças, mas eu acho que uma coisa é certa. A gente tem a própria resolução do MEC que proíbe aí, na educação infantil, e pelo menos nos anos iniciais, atividades com telas, partindo mais para o desplugado. Isso não significa que a gente não trabalhe, mas a gente tem maneiras de trabalhar essa concreticidade com as crianças, principalmente por conta do período. Eu acho que você trabalhar em si a criticidade, eu acho que é super importante, porque essas crianças nasceram nessa era digital. Eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos, fazer questões desplugadas, fazer charadas, trazer para essa parte lúdica. Agora, tudo depende de como eles estão utilizando lá na China, né? Se eles estão realmente colocando as crianças na tela do computador, qual é a intencionalidade disso por detrás e de como a gente pode estar desenvolvendo essas questões. E a questão da idade, eu acho que também depende muito de algo que o Digital Education Outlook da OCDE de agora, desse ano, que foi lançado recentemente, trouxe muito, que foi não adianta você usar, né, ou ensinar para IA, ou usar a IA sem a intencionalidade pedagógica, porque não vai ajudar no aprendizado. Você simplesmente fala assim, agora eu educo com IA. Ou educo sobre IA simplesmente porque está na moda, porque é uma forma de você responder às demandas de uma sociedade que está impondo a necessidade de educar para a atualidade, ela não vai surtir o efeito necessário se não tiver essa intencionalidade pedagógica com método, com critério posto desde o início. Então, eu também não conheço o exemplo da China, mas o que eu posso trazer de exemplo, e até é um exemplo que está sendo muito comentado no Brasil, que é o exemplo do Piauí, que tem um currículo de inteligência artificial em vários segmentos, né, do ensino, e que eles trabalham, por exemplo, a explicação do algoritmo a partir de uma árvore. Né, numa árvore que você vai escolhendo, vai fazendo escolhas que vão seguindo caminhos, que saem com jogos, com atividades desplugadas, para ensinar como que funciona, né, o funcionamento do algoritmo, que é a base da inteligência artificial. Então, assim, eu vejo, primeiro, a gente precisa olhar se há intencionalidade pedagógica, se há projeto, né, de continuidade, não simplesmente algo que você vai usar lá seguindo o modismo, de vou usar IA para tudo, e sem colocar, de fato, algo que explique sobre, né, a IA como objeto do conhecimento, que eu acho que é super importante e fundamental. Então, a gente teve um exemplo aqui, de novo, daquela moça fofa que estava ali, que é a professora... Qual é o nome dela? A gente precisa dar o crédito para ela aqui no programa. Michele, isso. Michele, do Rio de Janeiro. Que foi isso que a Michele fez. Ela pegou criança de primeiro ano, que está com 6 anos. Eu tenho um netinho de quase 6 anos, 5 anos e meio. E ela ensinou que a IA te ajuda, mas ela pode não estar certa, que a IA faz imagens que podem estar corretas ou não, que pode ser criativo. Eu acho que, dessa maneira, você consegue educar. Por isso que eu concordo com a Débora, concordo com a Patrícia, depende de como é feito, mas ela mostrou de uma maneira brilhante, na minha opinião, como que você consegue fazer isso com criança pequenininha, que é a idade que a gente está falando aqui, que a China está falando, né? Sem estardalhaço, sem falar muito de como funciona o algoritmo, é mostrando como funciona, né? Eu gostei demais. É importante a gente discutir isso. Tem países, por exemplo, que, pelo contrário, né, não entram com tecnologia até os 7 anos, então vai ensinar, sei lá, marcenaria, costurar, ensinar essas habilidades primeiro e depois. Então, assim, eu acho que ainda ninguém tem um caminho, como tudo é muito novo, não tem um caminho ainda muito fechado sobre isso, né, Marta? Eu acho também que é o seguinte, tecnologia é fácil agora, né? Não é difícil. Então, se você ensinar o resto, é melhor. Tem um estudo do Gartner que, a partir desse ano, as empresas vão começar, 50% das empresas globais vão começar a solicitar teste de habilidades livres de IA.
E aí faz todo sentido, porque se você sabe fazer alguma coisa, você sabe pensar sem IA, você vai fazer melhor com a IA, fica mais fácil. Se você não sabe fazer sem a IA, então não precisa de você, o contrato é a própria IA, não é? Então, eu acho que isso de você ter educação cada vez mais das outras coisas que a gente precisa educar, de relações, de humanidade, de criatividade, que foi falado aqui, a tecnologia é muito fácil. Eles rapidamente já entendem, já querem utilizar. Eu acho que faz sentido você ter um freiozinho aí. Só acho que um ponto que para mim foi muito interessante, que me chamou muita atenção nesse relatório aqui da OCDE, foi justamente isso. E olha, né, com o risco que a gente corre de aumentar o gap da desigualdade. Então, que já assim, a primeira ideia de que a IA iria democratizar o conhecimento, fazer com que todo mundo tivesse acesso, que fosse ser algo revolucionário para todo mundo, já não se concretizou. Por que não se concretizou? Porque é justamente esse ponto que você colocou, Marta. Quanto mais educado, quanto mais repertório tiver aquele indivíduo, que ele vai utilizar melhor a ferramenta de inteligência artificial para fazer perguntas melhores, para analisar criticamente o retorno que do resultado que essa IA oferece. Então, o risco que a gente corre é justamente de aumentar ainda mais o gap de desigualdade educacional. E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Porque a gente está repetindo, como eu sou mais madura, já estava aí, né? O que para vocês é história, para mim é memória, tá? Eu estava lá, estava acontecendo. E aí, quando teve a web, foi a mesma coisa, mesmo discurso. Agora que tem internet, é tudo democrático, todo mundo tem acesso, a gente pode fazer tudo o que quiser, todo mundo tem voz. Foi isso que aconteceu? Não, as vozes estão todas aí polarizadas, a gente está com problemas. E não é todo mundo que tem acesso. Agora, com a IA, a mesma coisa, né? Então, eu costumo brincar que, assim, eu não sei porque o humano tem a mania de achar que a próxima tecnologia vai resolver o problema que o humano não resolve. É a gente que tem que resolver, né? Então, por isso que eu gosto de a gente aprender as coisas antes. Nossa, e a gente viu hoje aqui casos tão inspiradores, né? Mas são casos Muito pontuais, né? Então, tanto que eles vêm aqui apresentar, né, receber uma menção, porque são casos que se destacam, né? Quando a gente vai falar disso como sendo uma coisa amplificada por toda a rede, acho que é um ponto que você comentou um pouco no começo, né, Débora, de ajudar o professor, de treinar esse professor para isso, né? Eu acho que esse é um ponto crucial. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia sem formação docente, a gente está falando de ilusão. Os nossos professores, nós temos um problema geracional, eu acho que está na hora da gente assumir isso também. Nossos professores não nasceram nessa época. Enfim, e a gente está lidando e está trocando a roda do carro, como dizem o ditado popular, com o carro andando, né? Então, acho que voltar para a questão de formação é super importante. A gente ainda tem casos, eu rodo muito no nosso país, e tem professores que não conhecem o documento que norteia a nossa educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz o norte hoje do que habilidades e competências a gente tem que desenvolver, independente se é rede pública, se é rede privada. Veja, se desconhece esse próprio documento, não chegou na ponta. E isso acontece muito. Nós temos a Base Nacional Comum de Pensamento Computacional, que ela foi homologada em 2022. Nós estamos em 2026 ainda, com estados e municípios, no ano base para a implementação da Base Nacional Comum Curricular do Pensamento Computacional. E a mesma coisa com a educação midiática. Então, a gente ainda tem aí muita dificuldade de tirar essas ações do papel e trazer para a prática, para o chão da escola. Eu acho que reverberar casos como hoje que nós vimos aqui mostra que são caminhos possíveis. E trazer o pilar da formação docente é essencial para que a gente possa reverter um pouco desse quadro. Você sempre fala, né, Marta, do papel da liderança, né? No caso da escola, do diretor, né? Dessa pessoa estar enxergando isso para poder... Para você ser sistêmico, né? Tem um pesquisador chamado Eric Hanushek, que é muito interessante. Há uns anos atrás, ele analisou o impacto da educação no PIB. E 25% do PIB depende da educação, ou até um valor maior, eu não lembro o valor exato, mas é um valor grande. E ele fala o seguinte, que para você
ter educação boa, tem que ter professor bom e instituição boa. Então, aí volta de novo para o sistêmico, porque se você tem um professor bom, ele consegue fazer esses casos lindos que a gente fez aqui. Mas se você não tem o sistêmico, a instituição boa, não contamina, que a gente comentou isso em outro episódio. Se você tem só a instituição boa, mas não tem os professores bons, você não tem o que contaminar, né? O que propagar. Então, essas duas coisas, países que têm... Desculpa, não é 75% do PIB, é 25%, não, é 75% do PIB. E aí, se a gente pega os países que têm instituições boas e professores bons, eles criam sociedades de aprendizagem e que vão propagando, e isso impacta no PIB. Né? Então, está totalmente ligado, que a Débora falou, a necessidade. Aliás, adorei o termo que ela falou, que tecnologia sem informação docente é ilusão. Não adianta, né? Muito bom. Bom, a gente falou um pouquinho do professor, né, do papel do professor e o papel do pai, que é aquele professor que está lá em casa, está na casa e tem que fazer tudo ao mesmo tempo, cuidar do filho, acaba dando tela e tal, tal, tal. Esse pai que está perdido, não quer dar tela, mas acaba dando, não sabe como ajudar a criança a mexer no ChatGPT, a fazer pesquisa com IA e tal, tal, tal. Tem alguns hábitos simples, Débora, vamos lá para as dicas, né, para ajudar esses pais, ajudar as crianças e adolescentes a desenvolver o senso crítico no dia a dia? Eu acho que a gente ganhou muita força com o ECA Digital. Eu tive a oportunidade de participar das discussões, e o ECA Digital ele é um marco muito importante para a nossa sociedade, porque é a primeira vez na história que pune realmente essas big techs, se elas descumprirem normas, mas que traz para os pais essa questão de orientar os seus filhos nesse mundo digital. E aí nós cometemos um erro, porque alguém aqui deixa a criança pequena sair à noite na rua? Acho que não, e nem eu, como mãe, faço isso. Mas nós deixamos as nossas crianças na internet. E hoje nós temos um gargalo, nós estamos convivendo com muitas dores. Agora, é fato também, Carol, que os familiares das crianças, eu nem vou colocar como pai, mas vou colocar como familiares, eles não foram preparados para lidar com essa tecnologia. Muitas mais vezes, e a gente viu isso muito na pandemia, para acalmar as crianças, deram a tela. E está aí o resultado. Hoje nós temos crianças ansiosas, temos a questão da saúde mental, não só dos estudantes, dos professores também. Então, a gente tem que rever muito essa questão enquanto sociedade. Mas eu acho que a escola tem um papel fundamental com algumas coisas simples. Tá? Eu acho que chamar e fazer as próprias crianças assumirem esse protagonismo de mostrar essa educação midiática, fazendo oficina com os pais, por exemplo, em reuniões pedagógicas, em sábados letivos, em dia da família na escola. Eu acho que tudo isso. Agora, é um trabalho também que eu gostaria de frisar aqui, que é cultural. Por quê? Porque a gente também fica frustrado de estar organizando algumas ações na escola e os pais não comparecerem. Eu estou tirando por mim, tá? Quando eu comecei o trabalho de robótica com sucata, apareceu um pai para me guiar nas ruas com as crianças. Depois de 3 anos e meio, eu vi aquela comunidade se envolver. E como é que eles se envolveram? A partir dos resultados. Por isso que eu falo que é um processo cultural. Mas, enquanto sociedade, a gente tem que ter essa criticidade, e os nossos estudantes vão ter um papel importante, porque, a partir do momento que eles tiverem aulas de educação midiática em casa, eles vão poder levar na escola, eles vão poder levar isso para dentro de casa. E são eles que vão formar a sociedade, sabe? Que já não está mais tão presente na escola, mas, através deles, vão ser formados. Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer esses assuntos à tona, e a gente ganha força com o ECA Digital justamente para sair desse modismo que nós estamos hoje. É o protagonismo da criança, né? A criança vai ajudar os pais também nessa missão. E eu entendo também, Carol, que a família tem um papel fundamental na educação midiática da criança desde cedo. Acompanhando esse processo de entrega de conteúdo. Você não vai entregar um conteúdo que não seja apropriado para aquela determinada idade, simplesmente porque você achou que era um dispositivo, um conteúdo que não ia fazer mal e tudo mais. Eu acho que é chegado o momento de também trazer essa discussão sobre a responsabilidade da família no processo de educação digital e midiática. Quantas vezes a gente não viu e não percebe, não vê pais que estão cansados, lógico, é difícil você lidar, mas que entrega o seu
celular para uma criança sem filtro, sem o controle parental necessário. Eu sei que é muito difícil a gente fazer controle parental, e isso o ECA Digital traz muito bem, que as plataformas têm a responsabilidade de melhorar o acesso aos controles parentais de forma a ser mais fácil de você fazer bloqueios, de você olhar aquilo que a criança está utilizando. Mas quantas vezes a gente não viu também a criança ali chamando, clamando por atenção, e os responsáveis vidrados no celular? Porque a questão do vício em telas, ela não é da criança, ela é da sociedade como um todo. Então, a gente precisa olhar justamente para isso, para um novo pacto ali de vamos educar para o uso consciente da tecnologia, para o uso consciente de telas. E aqui só um ponto que eu gosto muito de reforçar. Nem todo conteúdo é danoso. E a gente olhar simplesmente, a criança passa 4 horas na frente da tela. Mas espera aí, ele passa 4 horas, é ruim para todo mundo. Passar 4 horas na frente da tela é ruim para mim, para você, para todo mundo. E para a criança, principalmente. Mas ela está consumindo um conteúdo educativo? Ela está consumindo um conteúdo que pode ajudá-la, por exemplo, numa prova, a melhorar seus índices de aprendizagem? Ela está, por exemplo, hoje imersa em conteúdos educativos para ajudar no Enem. Então, olha só, que a gente também não pode só medir pelo tempo, a gente tem que medir pela qualidade do conteúdo a qual essa criança, esse adolescente é exposto. Essa questão dos pais, na primeira edição desse livro, que foi 2013, eu tenho depoimentos, estudos dos jovens reclamando dos pais que não davam atenção, que ficavam no celular o tempo todo. Então, é uma questão que já vem, né? Então, a gente só olha de um lado, mas tem o outro lado também, que é fundamental. Muito bem. Para a gente finalizar, a gente gosta sempre de fazer um pedido para vocês falarem de um livro, uma série, um filme, alguma coisa para quem está ouvindo, assistindo, depois possa recorrer e aí contribuir com a discussão. Vamos lá, Débora, você. Bom, é difícil falar, né? Tendo aqui a Patrícia, que tem livros aqui lindos, mas eu vou tentar não dar spoiler, né, do Educação Midiática. Tem a Marta Gabriel com seus livros maravilhosos, mas eu acho que eu vou trazer aqui minha professora, a Roxane Roxo, porque em 2012 ela lançou o livro Multiletramentos na Escola. E eu acho que esse livro ainda continua muito atual para o momento da gente poder ensinar esses multiletramentos dentro da sala de aula. Muito bom. Eu também fiquei pensando, Carol, quando você botou esse desafio, e eu queria trazer 2, posso? Pode. Então, tá bom. Eu queria trazer um que fala justamente sobre o tema do nosso encontro aqui, que é Inteligência Artificial, Pensamento Crítico, que foi um livro que a gente teve a alegria de lançar pelo Palavra Beta, do Alexandre Sayad, que é membro do Conselho do Educamídia, que é o Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, Caminhos para a Educação Midiática. Então, é um livro que está disponível para download gratuito no site do Palavra Beta, do Educamídia, então convido a todos. Mas eu queria trazer um que eu li recentemente e me tocou muito, porque eu acho que, com a inteligência artificial, a gente tem que buscar o lado humano cada vez mais, né, o lado criativo, que é nossa, agora me fugiu o nome, meu Deus, estou péssima, que é Cabeça de Santo e meu Deus, Racioli, como ela chama? Como? Socorro Racioli, obrigado. Nossa, deu branco total. Eu amei tanto esse livro e me deu branco. Socorro Racioli, Cabeça de Santo, e um outro que é Oração para Desaparecer. E na hora que a gente está falando sobre a questão de olhar, né, essa criatividade, a escrita dela é muito gostosa, é muito legal de ver, e eu acho que é aquilo que vai fazer com que a gente aqueça o coração em épocas tão rígidas de tecnologia e de inteligência artificial. Socorro Racioli, Cabeça de Santo e Oração para Desaparecer. Obrigada. E agora a gente vai para aquele nosso quadro em que a Marta embala a conversa para a viagem, o Take Away. Take Away. Vamos lá para o nosso takeaway, bem rapidinho, com acho que 3 frases importantes aqui, ou 3 tópicos importantes. Primeiro, capacitação do professor, né, que a gente falou bastante. Segundo, equilíbrio. Terceiro, inclusão, né, e continuidade, que foi falado aqui também. Livros.
Multiletramentos na Escola, da Roxane Roxo, depois Caminhos para a Educação Midiática, do Alexandre Sayad, Cabeça de Santo, Socorro Racioli, e A Oração está Desaparecendo, né? Também da Socorro Racioli. E eu vou indicar O Capitão Fantástico, que é um filme que dá para a gente pensar o quanto que o pensamento crítico, a educação com o pensamento crítico e o equilíbrio, que no final do filme a gente vê também, é fundamental para que isso aconteça. Boa, Capitão Fantástico está, acho que no Netflix, dá para acompanhar lá. Bom, agora a gente vai para o outro quadro, aquele que ativa o nosso radar. O que a gente precisa prestar atenção, Marta? São os sinais de futuros. Sinais de futuros. Bom, trouxe um sinal hoje que a gente está falando de educação midiática aqui, né? E tem um influenciador que é o maior influenciador no TikTok. Ele chama Kabilame, senegalês, e ele vendeu em janeiro todos os seus direitos, sua alma digital, por 975 milhões de dólares. Então, é para a gente, os sinais de futuro sempre é aquela coisa de estranhamento, que está mostrando que alguma coisa está mudando, né? Então, a gente tem discutido em cada era a história de o que é ético, o que não é ético. Ele está vendendo, e quem está se apropriando sem ter sido vendido, e quem já faleceu. Então, é para ficar esse pensamento aí durante a próxima semana, até o nosso próximo episódio, sobre a questão de vender ou não a alma digital por 975 milhões de dólares. Uma conversa muito boa hoje. Eu queria agradecer aqui a Débora Garófalo pela participação, a Patrícia Blanco. Ajudaram demais aqui, né, no nosso Muito Futuramente bom, de muito hoje. bom. E até a próxima oportunidade de ter vocês aqui com a gente. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Muito bom. O Futuramente, então, vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta Gabriel no Instagram, @MartaGabriel. Pode mandar um e-mail para a gente no futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. A produção é da Ellen Menezes. A edição da Priscila Gubiotti, da Débora Gonçalves. A coordenação do Tiago Barbosa. E a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.